Boa noite, amigos. Muito boa noite, gente de Londrina, do Paraná, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Brasília. Boa noite, doutor Antônio Carlos Andrade Viana. Boa noite, Militão. Boa noite a todos. Desculpe a gripe. Não está mole, não. Não é privilégio seu. Não é, né? Grande parte da população brasileira está assim. E tosse, né? Aliás, esses dias eu vi uma entrevista com um médico especialista de credibilidade aqui no Brasil, ele falando que o Covid, essa crise que nós tivemos mundial do Covid, desestabilizou o sistema imunológico das pessoas. Ah, certamente. Do mundo inteiro. Com certeza. Então nós ficamos mais frágeis. Mesmo quem não pegou porque o organismo reagiu. Reagiu, mas no enfraqueceu. Reagir já sofreu. Então nós estamos passando uma fase de instabilidade total e por isso que nós estamos sujeitos a essas gripes. O índice de gripal hoje é muito maior do que dos outros anos. É verdade. Pode perceber, todo lugar, em toda casa tem alguém gripado. E olha, o governo está aí a vacina nos postos, né? Mas tem muita gente que toma a vacina, vai no laboratório e compra a vacina, paga, porque acha que a vacina francesa é melhor e tal, porque muita gente que tomou essa vacina, que é de posto de saúde, passou mal. Isso já no ano passado, ano retrasado. E tem medo agora de repetir a dose e passar mal de novo. Vacina é um negócio sério, né? Porque vacina, eu tenho um exemplo em casa. Doença voltou, depois de estar parada há muito tempo, ela estava tranquila. Tomou vacina, foi reavivada. É um negócio de louco. Eu percebi que eu perdi um pouco o paladar. Eu andei trocando palavras, assim, R pelo L. Eu tinha um colega de ginásio, filho de japoneses, nipo-brasileiro, chamado Sadamu Tanaka. É um dos colegas que foi ser gerente do Banco do Brasil. Da minha turma, lá de Santo Anastácio, doutor Viana, uns 15 ficaram lá e tiveram que fazer a escola técnica de comércio, porque era o único segundo grau que tinha. Olha, foi a sorte deles. Porque saíram todos empregados no Banco do Brasil dos bons tempos, e todos com salários altos, todos gerentes de banco. Não faz muito tempo eu recebi a visita na Folha, a visita do Justino, o Tino, magrinho, piloto de avião, comprou um avião, desceu aqui, veio me visitar na Folha. É. A filha dele é casada com um dos diretores desse laboratório de remédios que tem aqui em Londrina. Ele e outros tantos outros. Se eu fico lá, quem sabe eu não seria gerente do Banco do Brasil também, aposentado hoje e tal. E a comunicação não ia perder grande coisa, tem mais essa. Não, mas você se deu bem, é um homem de sucesso, um jornalista de sucesso e representa bem Santo Anastácio. Aí a bondade é sua. Você é bom. Você é um amigão. Falando nisso, vamos falar, já que Santo Anastácio fica no estado de São Paulo, em 6 décadas, em 60 anos, São Paulo, doutor Viana, construiu 1.007.000 apartamentos. É apartamento para danar, não? Quando isso? Em 60 anos. Em 60 anos. A construção fez 1.700.000 apartamentos. Olha quantos prédios não fizeram. Não? Em 60 anos? Em 60 anos. Então, mas olha a população gigantesca que cresceu nos 60 anos em São Paulo, né? Isso que trabalharam, né, na construção dos prédios, né? Eu acho que a grande mão de obra em São Paulo foi justamente nordestina que veio para a construção civil. Veio. Que ocupou esse povo todo. É verdade. Graças à construção civil, muita gente que veio tentar a vida em São Paulo se deu bem. É verdade. Se deu bem, conseguiu se aposentar, conseguiu sua casa, conseguiu sua família, formar seus filhos. Foi a construção civil. Doutor Viana, uma do esporte curiosa. Esse Nadal espanhol, que ganhou de novo Roland Garros, eu fiquei sabendo, você sabia que ele joga, para jogar tênis bem, ele joga com um dos pés anestesiado? Não sabia. Nem eu.
tem que tomar anestesia para jogar, em um dos pés. Mesmo assim, ele é o campeão de Roland Garros. Porque senão ele tem dor, é isso? É. Sente cãibra e tem dor. Mas tem que tomar anestesia para isso. Olha. Não sabia disso. Que coisa, hein? E a Federação Internacional de Tênis permite. Doutor Viana, a dívida dos estudantes que fizeram esses programas do governo desde dos tempos do Lula para cá, estudaram, tal, e não pagaram o que as bolsas, né, os créditos, né? Tipo, uma dívida. Financiamento, né? É o financiamento. Não pagaram. E agora parece que o governo pagou. O governo pagou para os donos de faculdade. Por isso que cresceu muita faculdade. Muita faculdade particular por aí não tem condição de prestar um bom ensino. Você sabe, eu sei, o povo sabe, o próprio dono da escola sabe. Pois olha, o Bolsonaro perdoou as dívidas dos estudantes. Mas pagou a conta com as universidades. Pagou. Então, se o ensino foi bom, foi ruim, os donos de universidades, de faculdades... Quem ganhou não foram os estudantes. Não, quem ganhou? Porque assim, antes do FIES, as universidades viviam capengando para encher as vagas. É verdade. Principalmente as particulares. Nossa. Então, tinha lá 40 vagas, tinha 20 alunos, 15 alunos, e chegava no fim do ano com muita pendência e eram cortados os alunos. Aí o governo inventou esse tal do FIES para ajudar os estudantes. Então era assim, a universidade recebia já o crédito de 100% dos seus alunos, mesmo que não preenchesse as vagas, 100%. Já estava pago. Já estava pago, está quitado. E recebia adiantado, era por ano, eles não recebiam por mês. Então você fazia a matrícula, com a bolsa do FIES, a universidade já recebia o teu ano integral. Isso foi uma maravilha. Maravilha. As faculdades, universidades particulares cresceram muito. Cresceram demais. Uma comprou a outra. Olha aí. Criaram polos. Foi bom, por um lado, foi bom para os estudantes também, mas teve muito desperdício de dinheiro nisso aí. O que precisa no Brasil não é dinheiro, é gestão melhor, sabe? Melhorar essa gestão no que vai aplicar, como vai aplicar. Então fala assim, vamos dar bolsa de estudo para o universitário. Tá bom, tá ótimo, isso é uma boa ideia, mas não pode ser dessa forma assim, generalizada e largada como foi. É verdade. A Miguelão. Então isso é desperdício de dinheiro público. É verdade. O que o Brasil precisa é isso. Por exemplo, na própria saúde, tem muito dinheiro para a saúde, mas precisa administrar melhor para que a saúde chegue mais próxima do povo e em condições melhores. Mas tem muita balela por aí, muito desperdício, muita coisa. Já voltamos com o doutor Antônio Carlos Andrade Viana, já. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. A rede de supermercados Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem.
a importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade, com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Estamos de volta com o doutor Antônio Carlos de Andrade Viana. Eu fiz uma anotação aqui, doutor Viana, que em 1835, o coração de Dom Pedro I está no Brasil, desde 1835. E agora disseram que não se sabe se estão cuidando do direito do coração do Dom Pedro I, que proclamou a independência do Brasil. Onde estaria esse coração? No Museu do Ipiranga? Não sei. Foi reformado recentemente. No Museu de Petrópolis, lá está alguma coisa do Dom Pedro II. Desde quando que você falou? De 1835. Ah, não é. Não é, né? Não. De jeito nenhum. Porque ele morreu em Portugal. É. E ficou lá. Porque ele proclamou a independência em 1822. Não é? Isso. Depois ele foi embora. Foi embora. E morreu Casou por de lá. novo lá. Morreu por lá e ficou lá. Depois é que o Brasil conseguiu trazer para cá, mas muitos anos, décadas depois. Não foi em 35, então em 1935. Ah, pode ser. Mas agora, uma academia de Coimbra quer saber se estão cuidando direito do coração do Dom Pedro I. Se tiver lá ainda, Se tiver lá ainda, né? É. Se o bicho não comeu, se o no, zelador não vendeu para alguém. Não roubaram a Copa do Mundo? Roubaram, e até hoje, né? Quanto vale o coração do Dom Pedro I, né? Quanto vale? Meu Deus do céu. Esses colecionadores compram mesmo, pagam fortuna. Doutor Viana, falando em fortuna, dizem em São Paulo que um chefe do PCC é dono de 60 ônibus em uma empresa de São Paulo. Ônibus urbano. Quem será esse cara? E será que a empresa... Quem tem 60 ônibus já tem uma empresa, não é? É uma empresa grande. Empresa grande. Muito grande. Só se está no nome de outro pequeno. Mas se foi recém-descoberto. Será? Será? Aliás, tudo é PCC, né? Não, aqui no Brasil tem tudo isso. É PCC, né? Qualquer crime... então é assim, qualquer coisa que acontece aqui é ligado ao PCC. E acho que isso aí, o repórter policial, ele chama atenção, o delegado chama atenção do caso quando linka com o nome do PCC. Isso é uma tática jornalística de repórter policial, de delegado de polícia, tudo é PCC. Fácil de desconversar. Tudo é PCC, é igual aqui, tráfico de entorpecente, aqui todo mundo é ligado ao Marcola. O Marcola está preso, em segurança máxima, está enterrado lá num buraco que não tem acesso a nada, mas a polícia continua prendendo o traficante aqui do Marcola. E fala que é do Marcola. E do Fernandinho, Beira-Mar. Esqueceram um pouco. Passaram 20 anos, foram buscar ele na Colômbia. Gastaram uma grana alta para isso. Para quê? Deixa o cara lá, deixa morrer lá. Porque é isso que aconteceu. Ou ele ia só morrer lá, ou gente. ia ser preso lá. Esse é o problema dele. Esse é o problema dele. Mas aí foram buscar, trouxeram, ficavam desfilando com ele pelo país, com cortejo, lembra? Helicóptero, polícia, jato, exército e não sei o quê, aquela parafernália toda. Não sabiam onde pôr. Construíram uma penitenciária federal para isso. Ele inaugurou a penitenciária federal.
A primeira, em Catanduva, você lembra? Aqui no Paraná. É, aqui no Paraná. Aqui no Paraná. Inauguraram uma penitenciária federal para abrigar o maior criminoso. E passaram quase 20 anos dizendo que todo o tráfico que tinha no Rio de Janeiro, no Brasil, tudo era do Fernandinho Beiramar. Aí apareceu o Marcola. Graças a Deus apareceu o Marcola. Aí agora a polícia, todo lugar, prende um caminhão de tráfico, é ligado ao Marcola. Mas ligado... Como, gente? Ele ainda está preso em Presidente Bernardes? O presidente Venceslau? O Marcola, eles estão transferindo ele a cada 6 meses de uma penitenciária para outra. Agora parece que mandaram lá perto de Brasília. Porque eles têm medo que algum grupo vá... É coisa de filme americano. Suba de helicóptero, sequestra lá. Sequestra e tal. É fantasia. E com isso, o contribuinte paga caro. Porque essas viagens de helicóptero, jato particular, tanque de guerra, submarino, que eles põem até submarino. Para acompanhar as viagens, eles vão pelo mar, pelo ar e por terra. É uma coisa impressionante. Se tiver que deslocar ele do Paraná para Brasília... É um aparato policial. Olha, é como se fosse uma movimentação de guerra. Todos os órgãos de segurança, e aquilo custa diária, e custa deslocamento, e custa... Mas tudo fantasia, Porque se matarem ele... Tudo fantasia. Vendo? O cara já não oferece perigo nenhum, nada. Absolutamente nada. O resto tudo é fantasia para tomar o dinheiro do contribuinte. É que se matarem ele, o que essas potências, Paraguai, Colômbia e Bolívia, vão pensar? Não é mesmo? Doutor Viana, o Brasil, e foi o governo Lula e também a Dilma, eles emprestaram dinheiro para... Onde é que fica o porto? Fazer aquele porto em Cuba. De 800 milhões de dólares a 1 bilhão. E Cuba deu como garantia do empréstimo do BNDES, sabe o quê? Açúcar e um monte de caixa de charuto. É mentira isso, Militão. Isso é mentira. Isso aí é a turma do Conta que falou isso. Será que não? É mentira. Mas Cuba não pagou, não devolveu o dinheiro? Não. Por BNDES até hoje. Veja só. O governo brasileiro financiou um porto em Cuba, porque a exportação do Brasil para Cuba, já que lá tem um embargo, não tem um embargo? Tem. Então o mundo não pode exportar. O Brasil falou, eu vou exportar. E nós exportamos muito, só que lá não tinha porto para receber mercadoria, os produtos brasileiros. Então o governo resolveu que era um bom investimento, investir num porto lá, financiar para eles e eles pagariam junto com a mercadoria. Uma coisa puxava a outra, é isso. Agora, dizer que deu charuto de garantia, essas coisas, isso aí é uma fantasia política, Militão. Isso aí... Agora, o que acontece? É fake news? É fantasia? É verdade ou não é verdade? Este cidadão, esse jornalista inglês e o indigenista brasileiro, que sumiram agora lá na Amazônia, e tá um bafafá, hein? O mundo quer saber onde é que foram parar esses caras. Que eles iam fazer uma viagem que ia durar meia hora. Não. De barco. Não. Não? Não. Eles iam entrar na mata e iam ficar quase mais de uma semana. Sim. Percorrendo a região lá. Mas iam de uma cidade para outra. Isso. Isso quase na fronteira com o Peru. Com o Na Peru. base ali do rio Javari. No alto do Amazonas. No alto do Amazonas. Não confundir com a sede do Juventus, em time de futebol de São Paulo, que fica na rua Javari. Lá também é o rio Javari. Você acha que aconteceu? O que pode acontecer? É um mistério, né? Mistério, né? Não sabe o que aconteceu. Isso vai demorar, né? Eu não sei não, mas não sei, não dá para saber, porque lá é tão gigantesca a área, pode acontecer de tudo. Tem índio, tem grileiro, tem de tudo. Tem o pessoal que está atrás de ouro. Tem de tudo. E tem peruano, boliviano, venezuelano. Tem, pessoal e aí as pessoas Guianas. ficam... E são pessoas que vivem no mato,
que vive uma vida sofrida ali, que eles sentem que houve uma invasão. Os dois caras ali, eles pensam que é da polícia, eles pensam que é do exército, pensam que é poceiro, pensam que é grileiro, tudo pode ter acontecido. Vamos ver o que vai acontecer. Estamos chegando ao final. Só vou dizer uma coisa para vocês. Estou assustado com a quantidade de morte, de assassinato nos Estados Unidos. É tiroteio todo dia. Isso que a imprensa registra, fora o que não registra. Que será que está? Olha, Biden vai ficar louco, hein? O presidente Biden vai ficar maluco. E o outro ex-presidente, o Trump, está escrevendo a mão, porque ele torce. Mas só que veja a contradição. Tudo isso porque os Estados Unidos têm uma política de armamentista muito grande. Lá se pode comprar arma à vontade, pedir pelo correio. Compra na farmácia. Todo mundo tem arma em casa. A criança, o jovem, o adolescente, que tem encrenca na rua com os amigos, não sei o quê, ele fica com raiva, ele pega o revólver, vai lá e mata. Então, essa é a política do Trump. Doutor Viana, muito obrigado, um abraço grande, saúde, cuidado com a gripe. Você já tomou vacina contra a gripe? Já. Previdente você. Eu preciso tomar. Eu tomo todas as vacinas que tenho, eu não tenho qualquer problema. A vida inteira eu tomei vacina. Por que agora eu vou questionar? Porque falaram que é porque vem do país comunista, porque não sei o quê. Então agora ela causa doença, antes ela salvava. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Vem aí Marcelo Militão e seus convidados. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. Nesse momento vamos conversar sobre um assunto muito interessante no programa Militão e Militão, que é microfisioterapia nas crianças. Para falar sobre o tema, conosco está a Claudete Romanizem, fisioterapeuta com formação em microfisioterapia. Como vai, Claudete? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. E você, Marcelo? Tudo jóia, tudo bem. Tá bom. Então, vamos começar falando do tema. A microfisioterapia pode ser realizada em crianças? A partir de quando? Pode, deve. Ela é uma terapia suave, natural, né? Não tem contraindicação, é só com toques leves. Então a gente atende aí desde recém-nascidos até o final da infância ali, que a gente considera aí 10, 11 anos, né? Mais ou menos, depois a gente já considera adolescente. E o que a gente vai fazer? Estimular o próprio corpo da criança a reagir de forma que ela mesma utilize as forças internas e não precise utilizar um medicamento ou algo externo. Então eu atendo as crianças que já vêm com algum sintoma, alguma patologia, e também pais que trazem para uma prevenção, para a gente
estudar o corpo da criança, ver se tem algo que ela já traz aí da gravidez, do parto, do ambiente familiar, alguma coisa que possa vir a influenciar a saúde dela. Então a gente já faz aí também um trabalho preventivo com essas crianças. E no caso dos bebês, Claudete, o que leva as mães a procurarem a microfisioterapia? Bom, segundo os pediatras, as 2 queixas mais comuns das mães: doutor, meu filho não come, doutor, meu filho não dorme. Então, o sono e a alimentação também, né, do que eu recebo no consultório, são as queixas mais comuns. Então, distúrbios do sono, a criança que tem um sono, o bebê que tem um sono agitado, só dorme no colo, só dorme na cama dos pais. E também as questões de alimentação, dificuldade na amamentação, dificuldade na introdução alimentar, alergia, intolerância, né, intolerância a leite, intolerância a algum alimento. Então, tudo isso traz um desgaste, né, físico e emocional para toda a família. Então, a gente auxilia aí a equilibrar o corpo da criança para que ela possa fluir nessas 2 questões aí com mais tranquilidade. Quais as causas desses sintomas nos bebês, Claudete? Bom, no caso dos bebês é muito interessante, porque como eles não falam, os pais não entendem, né, o que está trazendo esse desconforto, por que essa criança chora tanto. Então nós vamos investigar as memórias, né, porque o corpo da criança ele vai trazer para a gente as marcas, as memórias do que ela vivenciou, desde a concepção. Então, a gente vai achar, né, no corpo dela marcas, por exemplo, ela foi desejada, ela foi planejada, foi uma inseminação, né, uma fertilização in vitro, tudo isso afeta, né, a criança. Houveram abortos antes dessa criança ser concebida? Como é que foi o ambiente dentro do útero e o ambiente familiar? A mãe usava drogas, a mãe usou medicamentos, fazia algum tratamento, tinha depressão, passou por algum estresse. Então, como é que está esse ambiente hoje? Tudo isso vai influenciar a saúde física e emocional da criança. Então, nós vamos realizar essas correções para que essas memórias se suavizem no corpo dela e não afetem mais a saúde e o comportamento dela. E nas crianças maiores, quais são os sintomas mais comuns que você recebe no consultório? Bom, neste momento pós-pandemia, muitas questões comportamentais. Crianças com muitos medos, crianças que estão com dificuldade de voltar para a escola, de deixar a casa, deixar a família e ir para a escola. Mas no contexto geral, eu recebo crianças que se inflamam muito, né? Vivem com o ouvido inflamado, pulmão inflamado, garganta inflamada, infecções recorrentes, né? Alergias, as questões do desenvolvimento, dificuldade de sair da fralda. Muitas crianças que não conseguem, têm medo de usar o vaso sanitário, tem questões assim no próprio desenvolvimento, no aprendizado, atrasos na fala, no desenvolvimento, timidez excessiva, automutilação, crianças que já se automutilam. Então, tudo isso, acho que as crianças estão absorvendo muitas questões dos adultos, né? Estão adoecendo. Então, tudo isso indica que está em desequilíbrio. Tem algum desequilíbrio que precisa ser tratado ali na criança, né? Vamos, inclusive, falar das crianças adotadas. Qual que seria o papel da microfisioterapia nesse caso? Bom, no caso das crianças adotadas, o trabalho é muito especial, porque os pais muitas vezes não têm informação, não sabem o que a criança passou, se ela, né, ou na gestação, ou mesmo depois de nascida, o que ela pode trazer de questões hereditárias. Então, a criança, o corpo da criança vai ser como um livro, né, que nós vamos abrir para entender um pouco melhor a história dessa criança, acessar essas informações e fazer as liberações para que essa criança e essa família possam ter uma vida mais tranquila e ela possa se desenvolver, possa ter um melhor desenvolvimento. Então, vamos falar um pouco também das crianças com deficiência física ou mental. Elas podem se beneficiar com a microfisioterapia, Claudete? Sim, Marcela, a microfisioterapia é uma técnica passiva. Então, nós vamos realizar, né? Então, a criança ela não precisa participar ali. O corpo dela vai participar, mas também de forma passiva. Então, as crianças com deficiência, com síndrome, elas respondem muito bem à microfisioterapia, melhoram os sintomas, melhoram o desenvolvimento, melhoram a evolução. Então, é uma ótima técnica para executar com elas também. Você falou agora há pouco das informações que você tem que obter em todas essas crianças. E quais locais do corpo, Claudete, da criança você encontra essas informações? Bom, a gente vê o corpo da criança como um HD, né? Como se fosse um HD externo, cheio de informações, mas elas têm que ser
decodificadas, né? Tem que ser traduzidas. Com as nossas mãos nós vamos traduzir essas informações. As informações estão no corpo todo, desde a cabeça até o dedinho do pé mesmo. A gente encontra informações no corpo da criança, de acordo com os aproximadamente 500 mapas aí que a microfisioterapia já tem. Mas só para citar um exemplo, na clavícula, na região da clavícula, a gente pode acessar informações de acúmulo de toxinas, medicamentos, vacinas, tudo aquilo que o corpo não metabolizou, a gente pode acessar e liberar. Na região da virilha, aqui na região inguinal, medos, a gente pode acessar sinais que a criança acumulou, situações que geraram medo e a gente pode liberar. Tem também sinais do corpo, locais no corpo da criança, pontos que falam sobre o não dito, coisas que a criança não falou, que não foram ditas, ou pela criança ou pela família, alguma coisa que está no ar e a gente pode também liberar. E a gente vai sentir debaixo das nossas mãos o corpo vir buscar essa correção e aquilo se acalmar no corpo da criança. É muito especial. Como que é realizada, aliás, por curiosidade, como é realizada uma sessão de microfisioterapia nas crianças? Olha, cada idade tem sua especificidade, né? Os bebês é tranquilo, porque quanto menores, eles podem, a gente pode fazer a sessão no colo da mãe, ela pode até, se precisar amamentar, a criança alimentar durante a sessão, ela pode alimentar. O ambiente é tranquilo, o atendimento é individualizado, então é muito tranquilo. Nas maiores, a gente já utiliza os recursos, coloca um celular com desenhinho, né, que a mãe sabe que já é de hábito da criança, a gente pode fazer ali, colocar uns brinquedinhos, algo para ela rabiscar. Então a gente vai distraindo a criança e vai executando, mas normalmente elas aceitam muito bem. E há alguma orientação especial depois da sessão, Claudete? Olha, após a sessão, ela pode sentir mais sede e mais sono. Normalmente as crianças têm menos reação, vamos dizer assim, do que os adultos. Mas oferecer um pouquinho mais de líquido, mais amamentação, deixar ela dormir um pouquinho mais, porque durante 2 meses isso vai ficar trabalhando no corpo da criança, mas essas reaçõezinhas, em 2 dias ela já volta ao metabolismo normal dela. Claudete Romanizzi, muito obrigado, grande abraço, até a próxima, hein? Até a próxima, muito obrigada. Deixa eu te dar uma dica muito interessante. Oferecer o melhor ensino é o maior objetivo da Unifil. Sua qualidade é reconhecida com nota máxima segundo o MEC, um dos maiores centros universitários com tecnologia de ponta para o seu desenvolvimento acadêmico e professores atuantes no mercado. Vestibular dia 3 de julho, com bolsas de até 100% para a graduação presencial e de 50% para o EAD. Acesse vestibular.unifil.br ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos! A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Vamos falar sobre saúde no programa Militão e Militão. Está conosco a Nilceia Tostes, da Laundry Life. Como vai, Nilceia? Tudo bem? Tudo certo. Agora estamos melhor, né? Passando aí essa pandemia, se Deus quiser. É verdade. Vamos relembrar a todos o que faz a Laundry Life. A Laundry Life é um serviço de home care, né? Que nós atendemos no domicílio.
e no hospital também. Às vezes o paciente, o cliente está internado no hospital e precisa de uma pessoa para acompanhá-lo, nós fazemos esse serviço também. Os dois casos. Isso. E esse serviço prestado vocês fazem como, assim? O dia inteiro, meio período? Conta pra gente, como é que pode ser? Nós temos 24 horas, né, na residência ou também no hospital. Temos também 12 horas, dependendo da necessidade do cliente. 6 horas nós fazemos os avulsos, que a gente fala, que é o banho, né? O familiar precisa que você vai lá, dar um banho, pôr o paciente um pouco no sol, né? Então a gente vai lá só para fazer esse serviço. Ou um curativo específico, né? Que tem que ser a enfermagem que tem que fazer. Uma troca de bolsa de colostomia. Ou às vezes tem acontecido bastante do médico solicitar um soro para não precisar ir para o hospital. A família contrata a Laundry Life, nós vamos lá, instalamos o soro, ficamos ali na residência no período que o soro está, né, sendo administrado e depois vamos embora. Ou até um antibiótico, uma medicação intravenosa ou intramuscular, nós fazemos. E não precisa deslocar o paciente em muitos casos, né? E vamos falar um pouco da equipe, dos profissionais. Que profissionais trabalham no Laundry Life? Nós temos enfermeiros, técnicos e cuidadores, né? Porque depende do perfil do que o paciente precisa, nós temos o profissional para direcionar. O cuidador é mais indicado para que caso? Mais para acompanhar, né? Certo. Um paciente que tem Alzheimer, um paciente que está no início do Alzheimer, ou um paciente que precisa de cuidados, né? Que seja outra patologia neurológica, mas que precisa de auxílio. Certo. Então, esse cuidador, ele cuida mais da alimentação desse paciente, dos cuidados contra a queda, né? Para esse paciente não cair. E também a alimentação, roupa, faz todo o cuidado com o paciente, as necessidades básicas dele. Entendi. Já o técnico de enfermagem é para coisa um pouco mais complexa. Mais específica, né? Certo. Quando tem uma sonda, que a dieta é interal, ou se tem uma medicação endovenosa, qualquer que seja o procedimento que exige que seja um técnico de enfermagem, então daí a gente, né, tem um profissional. E todos supervisionados pelas enfermeiras que chefiam lá o trabalho, né? Sim. Como é o caso da Nilce. Isso, eu e a Karina. Fazemos gerenciamento. E se houver necessidade do serviço do enfermeiro, nós também fazemos na residência. Porque tem alguns procedimentos, né, alguma medicação em bomba de infusão, algum procedimento, a sonda mesmo, a sonda, é só o enfermeiro que passa. Então, se esse cliente tira essa sonda, retira essa sonda, quem passa a sonda somos nós, né? Os enfermeiros. Vão lá na casa dos clientes, dos pacientes, melhor colocando, e fazem. Isso. E quais são as vantagens de contratar um serviço como o da Laundry Life? A vantagem é que nós temos um banco de profissionais e esses profissionais, eles estão, já foi feita a entrevista, eles estão aguardando uma vaga. Então, quando você contrata a Laundry Life, que você tem o funcionário na sua residência, você pode ter alguns contratempos, como esse funcionário precisar de uma consulta ou ter que faltar, eu tenho um outro para repor, então nós temos um outro para repor, então você não fica sem o profissional. E também os problemas trabalhistas, que como nós contratamos, então é da nossa responsabilidade, né? Os problemas trabalhistas conosco. Já é uma grande vantagem, né? Muito, né? E se houver problema de adaptação do profissional, também é substituído. Isso, nós trocamos, né? E é comum ou não? Tem, às vezes o paciente, ele fala, ela é muito quietinha, eu não gosto. Eu gosto de mais alegre, que conversa mais. Então, daí a gente vê o perfil, né, do cliente para mandar o profissional. Olha, e faz diferença, né? A verdade é essa. Faz diferença, ele fica contente, né? Porque ele vai ficar acompanhado com a pessoa, tem que ser agradável, né? É isso que proporciona tal qualidade de vida para essa pessoa que já está com uma doença, né, em andamento, vamos dizer, em evolução, né? Nós temos que fazer tudo, né, o possível para ele ficar bem, ainda no lar dele, né, no ambiente que ele é dele, então a gente tem que ter todo o respeito, né, empatia.
Lembrando, a Londrinache já atua há 13 anos em Londrina, né? É só Londrina ou tá Londrina na e região. Ah, na região também? Também. Cambé, Ibiporã, Entendeu? Arapongas. Então, você que é dessas cidades e acompanha o programa, pode solicitar o serviço da Laundry Life. E como que faz para solicitar? É só entrar em contato conosco no 3304-8885, que nós vamos até a residência para fazer a avaliação do paciente. Vamos repetir? 3304-8885. 3304-8885. A avaliação é feita pela Karina e por você, que são as duas enfermeiras principais da Laundry Life, né? E a avaliação é fundamental também, né? Para se ver o que realmente é necessário. Sim, tem que fazer, né? Um exame físico, né? As instalações da residência, né? Porque às vezes você chega, o paciente está numa cama que não é favorável, não tem um colchão que previne a lesão por pressão, né? Certo. Tem que ter um ambiente agradável, arejado. Então, tudo isso a gente avalia junto com a família. Muito obrigado. Grande abraço para você. Bom trabalho lá. Sucesso. Muito obrigada a vocês também. Sucesso. Obrigada. Boa noite para todos.